Quantas vezes você já deixou de executar uma tarefa que sabia que deveria ter sido feita naquele dia, ou até mesmo não acabou o que estava fazendo, simplesmente sem justificativa nenhuma? Então hoje eu vou falar sobre adiar, protelar e procrastinar. São três palavras bastante semelhantes. Começando pela palavra adiar, no dicionário diz que é deixar para uma outra data uma determinada tarefa. Parece simples. Às vezes, as circunstâncias nos obrigam a parar no meio de uma tarefa por força maior. Então, não é isso que estamos tratando aqui. Se eu tenho que parar e eu não consigo acabar o que eu estou fazendo, não é por minha culpa. Muitas pessoas sofrem com esse síndrome de conscientemente nunca acabar uma tarefa ou nem executar uma tarefa que deveria ter sido executada naquele dia. Agora vamos para um nível mais profundo, que é protelar. O dicionário nos diz que protelar é transferir para uma outra data determinada tarefa, bastante parecida com adiar. Mas quando adiar vira um costume, já passa por um nível como se fosse uma doença. E a pessoa, por ela própria, vai arrumando outras atividades para pôr no meio, para nunca fazer aquela que deveria estar fazendo, ou até mesmo não acabar o que começou. Então isso já se torna como se fosse uma doença e temos que ter muito cuidado com isso. Você sabia que às vezes outras pessoas estão contando com você ou estão esperando você tomar aquela decisão, você executar aquela tarefa para que elas possam executar delas? Então, se você não termina a sua, atrasa todo o processo. E aí que entra o próximo nível, que é procrastinar. Alguns dizem que procrastinar já é considerado até um nível espiritual. Já é um costume, já é uma pessoa que não consegue mesmo acabar nada do que começou. Ou uma pessoa que está sempre, de alguma maneira, enrolando ela própria e enrolando os outros para nunca executar aquela tarefa. Vai pondo outras tarefas pequenas no meio e assim o dia vai passando, a vida vai passando e nada aparece feito. Você tem que ter o cuidado, a atenção na sua vida para não deixar chegar nesse nível. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Enquanto tem vida, tem esperança e tudo dá-se um jeito. Você precisa ter em mente que tudo que começou tem que ter um fim e tem que ter um meio. Então, se não é para acabar, nem começa. Existem tarefas que não vale a pena ser executadas. Existe a tarefa que o resultado que você vai usufruir não vale a pena o tempo, a energia, dinheiro que você vai pôr naquela determinada tarefa. Então, elimina da sua lista, que assim a sua consciência vai ficar mais tranquila e você vai ser uma pessoa de decisão. Assim nunca outros vão estar dependentes de você, porque o que precisava de ser feito da sua parte foi feito. Eu tive que me educar por muitos anos a terminar o que eu comecei, ou não começar determinada tarefa que outros estavam dependentes de mim. E eu fui aplicando isso ao longo dos anos, sempre terminar o que comecei. E assim eu fui aplicando na minha família, fui aplicando com os meus filhos. Eles às vezes chegavam num ponto que não queriam continuar. Então a gente obrigava eles a acabar a tarefa que começou. Pode ser chorando, pode ser com má vontade, mas acabava a tarefa que começou. Então, eu fui aplicando isso ao longo da minha vida, comigo, com a minha família, com meus filhos, com meu business, aplicando essa dica: acabar o que começou. E aos maridos, ouça sempre a sua esposa, faça uma listinha e vai executando o que ela realmente, porque em casa sempre tem alguma coisa para ser executada, sempre tem uma listinha, não é, de coisas para ser feitas, sempre tem uma porta, um rodapé, um rejunte, não sei, sempre tem lá uma lista de tarefas. Então, faz sua lista, vai executando de uma em uma, aí você vai ver como a sua vida vai ser muito mais feliz e a sua consciência muito mais tranquila, mesmo aos solteiros ou a qualquer um. Essa juventude que tem muito potencial começa e acaba, mesmo que isso tenha um preço, mas começa e acaba. Você vai ver que você vai ser uma pessoa muito mais feliz.